Eu vou conceder a palavra como líder da minoria solicitada, eu vou conceder ao deputado Walter Feldman. Deputado, Vossa Excelência tem 6 minutos. Senhor presidente, nobres senhores deputados. Deputado, Pois não, deputado Roberto Freire. Só para avisar que o plenário está sofrendo aqui um ataque que pode haver invasão do plenário. É bom que a gente saiba o nível de degradação da democracia brasileira. Agora é querer entrar no plenário. Vai lá ver os índios. Solicitar ao presidente Simão Cecim se nós temos toda a tranquilidade para darmos continuidade aos trabalhos. Vamos, pode. Vossa Excelência tem 6 minutos. Está garantido sua palavra. Para dar continuidade, senhor presidente, eu queria incluir o pronunciamento do deputado Roberto Freire, porque, do ponto de vista físico, mas também doutrinário, ideológico, ele se soma às nossas preocupações de lesão grave ao processo democrático, que faz com que setores da população, da sociedade, venham a esta casa, de todas as formas, manifestar o seu desejo de justiça e de incorporação no processo de debate do tema indígena, do tema dos direitos humanos, daqueles que preocupam a sociedade como um todo e que faz com que aquilo que era considerado minoria possa e deva ser tratado como interesse da maioria da população. Eu peço licença aos componentes da minoria desta casa, notadamente o PSDB, o PPS, o DEM, para, em substituição ao líder titular da minoria, o deputado Nilson Leitão, possa utilizar do tempo da minoria para fazer o nosso pronunciamento, em primeiro lugar, manifestando a nossa saudação à senadora Marina Silva, que veio a esta casa nesse momento, após uma audiência com o presidente Henrique Eduardo Alves, fazer um apelo do ponto de vista institucional para que a medida que foi discutida e aprovada no Colégio de Líderes, envolvendo a maioria dos partidos desta casa, que será levado em breve como requerimento de urgência e provavelmente como votação de mérito, não lese profundamente os pilares da democracia que todos nós construímos no decorrer dos últimos 25 anos e que consagra o Brasil como um país livre, independente e amplo do ponto de vista da participação de todos os segmentos sociais, todas as correntes de pensamentos doutrinárias, ideológicas e que tem o desejo, a necessidade e o direito de participar. Eu quero lembrar, senhor presidente, que nós tivemos na semana passada uma votação equivocada, sorrateira, como disse, no microfone da Paz, porque pega de surpresa a maioria dos deputados, boa parte dos partidos, sem adequada discussão e aprovação no Colégio de Líderes. O senhor presidente Henrique Eduardo Alves, constrangido pelo encaminhamento dado pelo seu vice-presidente, não teve condição naquele momento, segundo ele próprio diz, de recuar a determinação e encaminhamento daquela matéria na última quarta-feira. Mas a surpresa não permitiu, mesmo assim, que os senhores deputados votassem aquela matéria. Foi feito a socalpa, a sorrelfa, de surpresa, de forma sorrateira, fazendo com que boa parte dos senhores líderes, particularmente do PT e do PMDB, que dão sustentação quase majoritária a esta casa, imaginasse que seria possível, novamente ocupando da sua condição de maioria, de aliado ao governo, fazer com que esse projeto pudesse ser aprovado. Uma semana depois, nós esperávamos que a consciência, o bom senso e, eventualmente, a história democrática de tantos deputados que têm assento nesta casa não permitisse que, novamente, como um rolo compressor, com uma retroescavadeira desgovernada do ponto de vista da história e da consciência nacional, trouxesse novamente para esse plenário a votação dessa matéria, agora liderado pelo PT.
liderado pelo Partido dos Trabalhadores, através do seu líder, José Guimarães, que apresentou um novo requerimento de urgência, aprovado no Colégio de Líderes, mas que terá a nossa obstrução, o nosso desejo de impedir que a democracia seja dramaticamente lesada, senhores deputados, porque uma motivação eleitoral não pode se sobrepor tanto à nossa história como aquilo que nós acumulamos do ponto de vista da política, da interpretação doutrinária, dos pilares que fazem com que qualquer força política tenha o direito e o dever de se manifestar. Não é possível nós aceitarmos que uma corrente de pensamento que teve aprovação de quase 20% da população brasileira, deputado Macris, 20 milhões de votos, não possa nesse momento se organizar para que possa levar suas bandeiras de resgate radical da ética, da sustentabilidade, como um preceito não apenas de caráter ambiental, necessário, justo e fundamental nessa etapa da história do planeta, mas também a sustentabilidade, deputado Macris, do ponto de vista político, do ponto de vista social, do ponto de vista ético, do ponto de vista estético e cultural, que são as bandeiras aprovadas no último encontro do dia 16 de fevereiro aqui em Brasília, reunindo representantes da totalidade dos estados brasileiros que veem como necessário trazer ao debate político matérias como essa, bem como, senhores deputados, a questão da ampliação do processo democrático brasileiro. Hoje nós sabemos que há um sequestro... Para concluir, precisamos encerrar a votação. Para concluir, senhor presidente, sabemos que há um sequestro da democracia por parte dos partidos ou por parte de alguns políticos que dominam os partidos, com a implantação de um sistema em rede que a sociedade hoje participa como cidadão, como entidades sociais organizadas, como ONGs representativas de todos os pensamentos políticos nacionais, a rede de sustentabilidade que se forma tem o direito, senhor presidente, senhores deputados, de se constituir, de fazer expressar suas ideias e seus pensamentos, e não é uma matéria como essa que pode amputar e evitar que essa manifestação se faça. Portanto, senhores deputados, como um apelo democrático, não permitam que vote o requerimento de urgência dessa matéria. Senhor presidente, um minuto. Vamos ceder a palavra ao líder da minoria, Walter Feldman, que havia solicitado. Deputado Walter Feldman. Senhor presidente, enquanto o líder da minoria se dirige... Deputado Walter Feldman. O PR endossa a posição. Vamos votar hoje o PSD por consenso e a gente vota amanhã, porque senão não vai dar quórum. Exatamente. Vai cair de novo. Palavra do deputado Walter Feldman. Senhor presidente. Pois não, deputado Beto. Mais uma questão de ordem. Só para registrar que o PSB endossa essa proposta de retirarmos o requerimento de urgência e votarmos o projeto que interessa ao PSD. Nós daríamos acordo, retiraríamos todos os requerimentos e votaríamos somente essa matéria, se for retirado a matéria que tem como primeiro ponto do requerimento de urgência. Senhor presidente, o PPS também concorda com esta proposta do deputado Feldman. A liderança da minoria. Senhor presidente, se for feito o acordo, abro mão da fala da liderança da minoria para que o acordo possa ser feito e a matéria possa ser aprovada. Posição de Vossa Excelência. Senhor presidente, o PRB também comunga na mesma ideia. A gente votar o projeto de interesse do PSD e retirar da pauta o projeto subsequente. Senhor presidente. A proposta, presidente, concorda, deputado Eduardo Cunha. Gostaria de falar Zé Guimarães. Importante essa coisa. Está na vota tribuna, a urgência, vota o projeto do PSD. Está concedida a palavra à minoria. Com a palavra, Vossa Excelência. Presidente. Muito obrigado. Senhor presidente, bom, nós fizemos um enorme esforço. Presidente, a questão de ordem, artigo 95. Já vi se a palavra ao líder de minoria. Logo depois, darei a Vossa Excelência. Não, eu quero, inclusive, agradecer aos senhores líderes que fizeram esforço nessa tentativa de conciliação, depois que tivemos uma tarde
muito especial nesta casa, aonde, como consequência, o presidente Henrique Eduardo Alves, com muita habilidade, conseguiu apresentar uma saída, uma solução temporária para que a negociação entre os favoráveis e contrários à PEC 300, juntamente com os líderes indígenas, pudesse encontrar uma saída no primeiro semestre. Nós imaginávamos que após essa extraordinária negociação, bem sucedida, nós viéssemos ao plenário e aí sim a mesa decidisse, por conta do tumulto, que a sessão fosse definitivamente encerrada para voltarmos a esse debate na sessão plenária de amanhã. Infelizmente, isso não aconteceu, com o esforço dos senhores líderes para buscar uma saída, a tentativa final do deputado líder do PSDB, Carlos Sampaio, de encontrar uma saída intermediária, mas a liderança do PMDB, assodada, tanto na semana passada como agora, até porque pegou o deputado Edinho Araújo de surpresa na semana passada, nem ele imaginava que essa votação pudesse ser realizada, mas mesmo assim, os senhores deputados, na sua maioria expressa pela decisão do Colégio de Líderes, querem tratar no plenário desta pauta. Eu me manifestei na primeira sessão sobre a incongruência, as dificuldades de nós aprovarmos matéria que agredisse os fundamentos democráticos da nação brasileira, mas eu não tive oportunidade, senhores deputados, de abordar o estudo que pudemos fazer sobre a ADIM, que foi requerida por vários partidos nesta casa para impedir que o PSD, na época, tivesse aprovação por parte do Supremo Tribunal Federal do fundo partidário e do tempo de rádio e televisão. Essa foi a ADIM interposta alegando que o fundo partidário não deveria ser afrontado e o ministro relator, ministro Toffoli, disse o seguinte: o peso do parlamentar deve ser considerado no caso de migração para uma nova legenda. Um longo pronunciamento, uma longa análise em que ratifica o ministro Fux, dizendo que as restrições impostas pela lei não são compatíveis com os princípios democráticos que regem a própria Constituição. Ou seja, toda a alegação feita pelo Supremo foi baseada no fato de que deveria haver um tratamento de igualdade, o que caracteriza a estrutura republicana da nação brasileira. Não pode haver diferença. E o que representa o caráter pluripartidário, a visão ideológica múltipla, essa manifestação de vontade do mais variado leque de pensamento da sociedade brasileira se dá no pluripartidarismo. É aí que se colocam as diferenças de visões ideológicas, doutrinárias, que têm que se manifestar através das diferenças dos partidos políticos. Portanto, o ministro Toffoli aborda bem essa questão de como essa diferença partidária não pode ser reduzida, amputada ou limitada, dando, portanto, uma característica constitucional que, na minha avaliação, nesse momento, o plenário esquece ao viabilizar ou tentar viabilizar um requerimento de urgência, insisto, assodado, acelerado, tendo em vista a pouca discussão nessa matéria, que não foi sequer discutida nas comissões permanentes, não foi